Plim Plim, hoje é dia de fogueira digital. Fala especialista. Hoje com a especialista Vera Rosa, empreendedora, mulher empresária, apresentadora de televisão e vai nos trazer experiências do mundo da oratória que fizeram dela uma profissional de sucesso, reconhecida nas redes sociais, no mundo corporativo, no mundo empresarial das mulheres líderes. Então hoje uma fogueira digital muito especial e você é convidado especial para participar desse momento da fogueira digital. E o que é a fogueira digital, Giovanni? Fogueira digital é uma roda de conversa, onde especialistas vêm conversar sobre a sua experiência no mundo da oratória. Então vai ser, com certeza, uma noite bem especial, onde nós vamos compartilhar experiências do mundo da oratória, do mundo profissional, do mundo das mulheres empreendedoras, do mundo das mulheres líderes. Então, que bom que você está aí e vamos aguardar. Daqui um pouquinho vai chegar mais gente, vamos aguardar aí a Vera, vamos aguardar a Vera mandar o convite e com certeza vai ser uma fogueira digital bem especial. Ó, vi que a Vera está chegando aí. Que legal, Vera, manda o convite. Manda o convite aí pelo Instagram. Vamos ver aqui. Lá. Olá, ótima noite. Aí, noite. Vera, tudo bem? Eu tô ótima, e você? Que legal, Vera. Obrigado pelo convite, de ter aceito o convite de estar aqui nesse projeto de trazer, através da comunicação, através da oratória, trazer boas novas. Então, eu chamei esse projeto de Fogueira Digital. Por que Fogueira Digital? Porque no passado, quando especialistas, quando profissionais experientes, eles se reuniam, eles escolhiam uma roda de fogueira. E hoje, nunca foi tão fácil levar boas novas até os confins da Terra como agora. Ó, a gente está conectando aqui, já está chegando, aí os nossos amigos estão chegando, e com isso nós vamos ter uma fogueira digital, que é uma roda de conversa, e hoje nós vamos ouvir você. Tudo bem, Vera? Eu estou extraordinariamente bem, com esse sol lindo que teve hoje durante o dia. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o teu convite, Giovanni. Você sabe que você é peça muito importante dessa minha carreira de 23 anos como comunicadora em São José dos Pinhais. Nós já tivemos muitas oportunidades de trabalhar juntos, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu tô com a voz assim um pouquinho rouca, mas nada vai impedir do ânimo, da alegria, da satisfação de estar aqui. Quando você fala em fogueira, né, eu já vim preparada, mas eu quero te fazer uma pergunta primeiro. Ah, que legal. Você, Giovanni, você tá sentindo aquele frio na barriga, não? Ó, viu? Sabe que hoje eu estava fazendo algum material, eu sei que você também faz bastante materiais no mundo da internet, e às vezes as pessoas perguntam, né, sobre o medo. E eu faço muitas lives, às vezes, falando sobre o medo. O medo, na verdade, é uma emoção. Então, nós sempre temos uma emoção, sempre temos a emoção do medo. A diferença de quando nós temos a experiência de saber lidar com as emoções é que a gente controla. Mas eu estava aqui também, ó, rabiscando, escrevendo, anotando. E que bom, né, Vera? Que bom que dá esse friozinho, porque esse friozinho é responsabilidade, né? Então, e se não der, aí se preocupe. Essa é a minha primeira mensagem, né, para a gente começar uma reflexão. Porque desde que eu me entendo como alguém que faz comunicação, não tem uma vez que eu não subi no púlpito para fazer um cerimonial
ou organizei um evento que chegasse muito próximo, né, de acontecer, eu não estivesse com frio na barriga, não estivesse arrepiada, eu não tivesse... O medo é bom, o medo é muito bom, ele nos protege também. Às vezes a gente leva assim, e o medo, né? Mas o medo, no meu caso, ele é muito bom. Porque com o medo, eu não tenho medo de me jogar. Porque se eu sinto isso, eu sei que eu estou mais atenta, eu estou mais protegida e eu vou tomar mais cuidado. Então, é com muita satisfação que eu aceitei esse convite dessa fogueira e estou muito, muito satisfeita de poder falar para o teu público e para o nosso público também. Eu já fui enviando aviãozinho aqui, ó, para as pessoas entrarem e falarem com a gente e pensar um pouquinho mais sobre comunicação. É verdade, vamos convidar aqui, ó, porque o robô do Instagram, o algoritmo do Instagram, ele comunica, ele mostra para mais pessoas que nós estamos online. Então, ó, dá um toquezinho aí no aviãozinho do Instagram e vamos convidar aí os nossos amigos para estar aqui. Então, Vera, quando eu estava fazendo algumas anotações, e eu coloquei lá assim, eu estava fazendo um post que eu vou colocar amanhã. Aí no post eu dizia assim, ó, eu não ensino só oratória. Eu não ensino só oratória. Eu treino magos. Eu treino magos. Qual que é a diferença de treinar um mago e de ensinar oratória? Porque a oratória, na verdade, ela é uma ferramenta. A comunicação ela é uma ferramenta. Esses dias eu estava vendo você com a tua equipe, você gravando um vídeo e você postou os bastidores do teu vídeo. Daí você gravou, regravou. Isso é a oratória, é a ferramenta. Você está aplicando a ferramenta e conforme você está aplicando a ferramenta, você gostou ou disse, dá para ficar melhor. Então, conforme você vai aperfeiçoando ela, vai ficar melhor. Só que daí eu achei muito legal porque você postou nos bastidores. Porque muitas vezes as pessoas só veem a parte final. Né? Aquilo que você apresentou final do vídeo. E muitas vezes você ficou lá 1 hora, 2 horas. Então, na verdade, eu treino o mago. Porque se eu treinar o mago, ele vai entender que isso é ferramenta, que a oratória é uma ferramenta, que a voz é uma ferramenta. Você está dizendo aí que você pegou aí um pouco de sereno, quem sabe, e a ferramenta mudou. O tom dela ficou mais aguda, mais grave. O corpo é uma ferramenta. A palavra é uma ferramenta. Então, hoje nós vamos falar sobre isso. E é muito legal porque você falou aí, e eu queria que você contasse para as pessoas, porque eu sei quem é a Vera. Eu fiz um convite e eu sei quem é, mas eles não sabem. Quem é Vera Rosa? Quem é Vera Rosa, Vera? Conta aí para nós. Bom, a Vera Rosa é uma mulher, hoje, de 52 anos. Sou mãe, sou filha, sou empresária do ramo de comunicação. Trabalho, então, com essa área de network. Tenho como primícia aí a minha comunicação, eu levo da forma com que ela se apresentar, a necessidade que ela se apresentar para mim, né? Então, assim, seja lá na concessionária que eu trabalho como relações públicas, lá é de uma forma. Na Hipersexta, que eu gravo os meus programas de culinária, eu me comunico de outra, né? Com o Clube Mulheres de Sucesso, eu também me comunico de outra forma. Mas essas muitas Veras, elas se juntam numa, né? Que é a pessoa que, a mulher que pensa que conhecimento deve ser dividido. Eu sempre digo, Giovanni, que eu não sei tudo, mas tudo que eu sei, eu quero dividir. Aí a gente só tem que ter discernimento do quem é que quer te escutar, quem é que quer o conteúdo que você tem para oferecer, porque aí, ó, você está fazendo um papel no Instagram incrível, Giovanni. Você mostra, não só nas tuas fogueiras, mas o material que você está produzindo, você está se dedicando, você está dividindo conhecimento. Quem é que quer esse teu conhecimento? Então, assim, quem vai lá, interage, enfim, ele quer o teu conhecimento, inclusive você pode estender isso mais, né?
Então, eu sempre falo que quem quer o meu conhecimento, ou quem quer as minhas ideias, eu estou aqui. Então, essa é a Vera. Ela divide. Ela divide. Porém, todavia, entretanto, ela sabe agora, nesse atual momento, dizer não. Ela consegue dizer não para aquilo que ela não consegue ou atender, ou não concordar, ou pelo simples fato que não é bom para a minha vida. Então, eu aprendi a dizer não. Será que eu consegui contar um pouquinho do que é a Vera? Que legal, ó. A nossa amiga Kátia, ela colocou assim, ó, a Vera é uma mulher de sucesso. Olha que legal, né? Que bacana. Show. Então Gratidão. e falando nisso, eu sei que você tem o teu projeto de TV, você faz tanto a TV, aquela TV institucional que todos conhecem, que você já fez muitas TVs, você já participou em muitas programações. Hoje a TV ela ficou diferenciada também, porque você pode ter a tua TV através do teu canal de televisão no YouTube, pode ter o teu canal aqui no próprio Instagram, no teu canal IGTV. Mas eu vi que você tem agora, você postou esse projeto, já que a Kátia colocou aqui que você tem um projeto de mulheres de sucesso. O que é esse projeto Mulheres de Sucesso? Então, eu não consigo falar de mulher de sucesso sem contar um pouquinho da história, de como ele nasceu, né? Eu poderia começar contando como ele funciona hoje. Mas eu prefiro te contar um pouquinho da história do Clube Mulheres de Sucesso, que tem 4 anos. Então, assim, para quem não sabe, eu tenho uma filha, hoje ela está com 31 anos, é a Amanda Lira. Ela é cantora, compositora, é uma mulher que trabalha com publicidade hoje. Não sei por que ela trabalha com publicidade hoje e propaganda. Mas o fato é que a Amanda ela nasceu com uma doença rara chamada AMI, né? Então, durante todo esse ciclo da vida dela, eu sempre fui a muitos médicos, ela tem 9 cirurgias, né? Então, assim, a gente foi passando, entendendo mais o nível. Eu tive ela com 21 anos, muito jovem, pro meu entendimento eu era muito jovem, e não tinha experiência. E aí, quando eu soube que a minha filha tinha essa doença rara, claro que o primeiro momento foi de me desesperar, né? Sempre que uma mãe recebe uma notícia assim, ela se desespera. E nós não tínhamos muita informação sobre essa doença. Como ela é uma doença degenerativa, o que os médicos falaram é que ela ia ter que conviver com isso. E com isso, claro, a educação da Amanda foi às vezes muito restrita na questão da gente achar que ela não podia fazer as coisas, né? Ai, coitadinha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, no intuito de proteger. Mas ao longo do tempo a gente entendeu e foi sabendo mais que era uma doença degenerativa e que lá por uns 40 anos ela iria talvez para uma cadeira de rodas, porque o músculo, né, vai perdendo a força. Só que esse processo foi adiantado quando, em 2016, a Amanda caiu de uma escada de 3 metros de altura e fraturou o fêmur. Então, como o músculo dela fez uma fratura de uma pessoa de 90 anos, não calcifica como o nosso músculo, né? E eu tive que parar, porque quando eu falei eu tive, é porque foi opção minha, óbvio, né? Eu tive que parar para cuidar dela, porque eu não queria que outra pessoa cuidasse da minha filha. E ela precisava uma dedicação. E foi 1 ano que a gente se juntou, a família toda, né? O marido dela, eu, enfim. Mas eu ia cuidar dela todos os dias. E nessa de cuidar dela todos os dias, eu tentava procurar na minha cabeça ideias para que quando eu voltasse ao mercado de trabalho, qual seria o meu desafio? Porque aí, Giovanni, eu tenho que abrir um parênteses para ir misturando um pouquinho dessa história, tá? Eu fui a primeira colunista social a lançar um site aqui na cidade, né? Então, eu já vinha da internet há muito tempo. Mas ele se tornou um portal, um jornal que se tornou um portal, e ele acabou ganhando grandes proporções. Eu tinha muito acesso, por quê? Porque eu falava do quê? Eu contava as coisas da cidade, mas
No caso, vinha a desgraça junto. E você sabe que desgraça dá números, né? As pessoas, infelizmente, em vez de curtirem mais uma notícia com mais conteúdo, às vezes é a desgraça que chama atenção. E eu tinha muito acesso, né? E quando eu tive a notícia, assim, que o médico, eu não tinha ninguém da minha família, ele falou, a sua filha não vai mais andar. E aí, Giovanni, eu revi a minha vida. Eu não queria mais ser portadora de notícia ruim para ninguém. Seja a pessoa que eu não conheço ou que eu conheço. A minha cota de notícias ruins tinha acabado ali. No dia que eu recebi a minha notícia ruim. E aí eu mudei a regra do jogo. Eu comecei no portal VR News a colocar notícias boas, a trazer conteúdos de colunistas, sabe? Realmente, como é que eu posso te dizer? Realmente mais conceito. E foi nessa época que eu comecei a sentir que eu deveria trabalhar com mulheres. Eu já tinha um pensamento lá atrás, né? Eu já conhecia um pessoal, o Washington, a Noêmia, do Mato Grosso do Sul, que eles sempre trabalharam com jornalismo. Eu conheci eles como jornalista, mas eles trabalhavam com rede de negócios, tanto masculina quanto feminina. E, nesse momento, eu entendi o que eu queria. Bom, eu queria trabalhar com mulheres. E aí entra um pouco mais fundo nessa história do Mulheres de Sucesso. Eu comecei a ver um universo diferente. Como eu poderia influenciar mulheres, sendo que eu, em São José dos Pinhais, com 20 anos, com 19 anos até então de comunicação, eu conseguia levar um tipo de informação para as pessoas. Como eu poderia fazer isso agora para as mulheres? E aí, num domingo de Páscoa, né, eu brinco que foi assim a minha ressurreição, né, veio a ideia do clube, e eu juntei tudo e fiz, enfim, e a primeira reunião contou com 13 mulheres, né, hoje nós estamos aí com 45 mulheres dentro da rede, e fomentando negócios, fazendo network, dividindo conhecimentos. Nós funcionamos como realmente uma rede de apoio. E eu queria ter, Giovanni, lá quando eu comecei como empresária do ramo de comunicação, lá no ano 2000, que eu era a única mulher dona de jornal num universo completamente masculino. Ai, se eu tivesse 3 amigas, Giovanni. Se eu tivesse 3 amigas para dividir comigo, de repente, como um grupo, dividir experiências. E aí surgiu, então, essa ideia de começar esse trabalho com mulheres. E hoje, realmente, eu vejo que ele faz muita diferença na minha vida. Muita diferença na minha vida. Que legal, Vera. E sabe que quando no projeto do Mago do Oratório, que eu busco todo um ritual, e o mago é um arquétipo, mas na história do mago, ele diz o seguinte, que uma mulher, se ela quer se tornar um mago, ela precisa se levantar como uma guerreira. E o homem, olha que interessante, um homem, para ele se tornar um mago, ele precisa deixar as espadas de lado e se tornar deixar de se tornar aquele guerreiro que sempre foi e baixar as armas. Olha como é que é, e é muito isso mesmo. A sociedade, ela sempre mostrou mais uma liderança masculina, há milênios isso, né? A gente vê assim, tem algumas personalidades na história, um exemplo é a Débora, a mãe de Israel. Débora, lá atrás, antes de Cristo, mais de 1000 anos antes de Cristo, ela, numa colina cheia de guerreiros masculinos, ela se obriga a ser uma guerreira. Ela vira uma general e ela ganha uma batalha e se torna a mãe de Israel naquela batalha. Então, são algumas histórias que nós temos ao longo da eternidade, de todo o tempo aqui na Terra, que algumas mulheres, quando elas se levantam como guerreiras, elas se tornam mago. O que significa mago? É esse poder de transformação.
né? Essa capacidade de ajudar a transformar ambiente, transformar pessoas, transformar a vida das pessoas, transformar ambientes, transformar organizações. E é muito ainda, tem muito ainda para se fazer, né? Quando a gente observa, aqui na região metropolitana mesmo, eu fiz um estudo na última eleição que nós tivemos agora no Poder Executivo e no Legislativo, menos de 10% de representação das mulheres. Então, nós temos muito poucas mulheres na política, que são líderes. Nós temos muito poucas líderes na religião. Nós temos muito poucas mulheres líderes na ciência. Tem um campo muito grande. E, às vezes, a gente fica pensando isso. Por que acontece isso? Muitas vezes, eu sou uma voz que se levanta para motivar mulheres. Mas só que não é diferente eu falar para as mulheres, mas é importante eu falar também, porque eu vejo assim, ó, durante a minha experiência como líder, como gestor, nesses últimos 30 anos, a grande maioria das pessoas que estavam no segundo nível da hierarquia das organizações, da minha equipe, mais de 70% eram mulheres. Então, na saúde, que eu trabalhei muitas vezes com a saúde, a diretora do hospital era uma mulher, a diretora da atenção primária era uma mulher, a diretora da atenção da UPA era uma mulher, a diretora da rede de urgência era uma mulher. Só que daí você observa elas num segundo nível da hierarquia e muitas vezes elas não estão no primeiro nível. E a gente observa, eu tentei muitas vezes convidar algumas mulheres para ocupar um cargo melhor e elas se abstêm. Muitas vezes elas não querem. Então, eu tenho sido esse elo de ajudar e também de fortalecer e de motivar que as mulheres acreditem. Que elas acreditem no potencial, na capacidade que elas têm. E aí, quando ela se levanta nessa posição, como você diz aí, que você já está num clube que tem mais de 40 mulheres líderes empreendedoras. Só que não adianta, eu não tenho como carregar. É uma opção. Então, eu queria que você contasse aí, dentro dessa experiência toda, que você motivasse elas. E motivar não é um motivo só para ação, mas ativar. Né? Ativar. Como que nós vamos trazer mais mulheres para que não seja tão pequena a representação na política? Porque eu vejo assim, ó, todas as mulheres que estavam no segundo nível de hierarquia das organizações onde eu trabalhei, mulheres extremamente corretas, honestas, íntegras, mães, que sabiam o entendimento da empatia, da compaixão, a sensibilidade de entender a dor dos outros. E a mulher é muito forte isso. Só que muitas vezes ela não dá esse passo a mais para ocupar aquela cadeira que é dela por direito. E se ela não ocupa, alguém vai ocupar. E aí, muitas vezes, quem ocupa esse espaço é um homem. E aí nós vamos ver nas organizações ainda 60%, 70% de liderança masculina e as mulheres não estão lá. E elas têm toda a capacidade para estar lá. Falta o quê, Vera? O que você tem dito nesse Clube das Mulheres, que você tem orientado e que você tem escutado? O que falta para elas ocuparem mais esse espaço? Veja só, Giovanni, são coisas bem complexas até da maneira que você colocou. Porque, assim, sobre a política, eu ouvi, e não é nem palavra minha, eu ouvi isso e fiquei, nossa, é assim? Porque entre as pessoas, de repente, ir lá ter uma representatividade dentro da política, ela tem o marido, ela tem o filho, ela, de repente, é empreendedora, é empresária, tem um negócio, às vezes ela para e pensa, né, em todas essas coisas primeiro. E por que ela pensa nisso primeiro? Foi colocado, né, na cabeça das mulheres algumas coisas lá no passado que é complicado de tirar. Hoje mesmo eu tive uma conversa com uma das mulheres de sucesso e uma outra que não é do clube. E as conversas foram unânimes de, o marido falou isso, né? Eu disse, nossa, verdade? E a pessoa me colocou assim, pois é. Eu falei, e você vai ouvir? Porque o que acaba acontecendo? Né? Não estou aqui para fazer nenhuma apologia, não estou aqui para dizer para as mulheres não escutarem os seus maridos. Não é nada disso, Giovanni. Eu só acho que alguns maridos deveriam incentivar em vez de pôr para baixo. Seria muito mais fácil para a mulher se fosse
nessa condição. Mas eu vou mudar um pouco o ritmo da nossa conversa. Eu vou falar ao contrário. Eu vou te falar o que eu, dentro do clube, já vi de diferença. Eu tenho uma das associadas que, quando... Eu achei interessante assim, porque foi ela que me procurou para entrar. Eu já achei bacana. Ela teve atitude. Ei, vem cá. O que é isso aí? Como funciona? O que é? Quando eu expliquei, ela falou, eu quero estar aí. Só que assim, eu sou tímida. Se você me ensinar, ok. Eu falei, não, vamos embora, vamos aprender. E nós fizemos uma sessão de fotos para um trabalho. E eu vi que ela estava ali toda dura, fazendo pose, né? E a fotógrafa chegou para mim e falou assim, Vera, me ajuda para eu dar um incentivo para ela, porque eu acho que ela não estava se gostando nas fotos. Falei, beleza, vamos lá. Aí eu fui junto com a fotógrafa, fui lá, fui fazendo pose, fui dando algumas dicas, esse meu jeito de sorrir, que eu acho que é um pouco da minha marca registrada também. E aí ela fez uma sessão de fotos bacana. Porém, com o passar do tempo, ela chegou para mim, Vera, eu preciso conversar com você. E ela abriu o coração dela de que ela precisava algo a mais, tanto na empresa quanto particular. E eu fui na empresa dela e consegui ajudá-la na parte de comunicação. E aí eu peguei ela e dei várias dicas, e a gente conversou, abriu a mente, e a gente teve que fazer o material da empresa dela, de foto e filmagem. E no dia que eu cheguei para fazer a foto, era a mesma fotógrafa. E ela falou assim para mim, antes de começar, Vera, você vai me ajudar? Falei, vou. Só que a gente chegou lá e a surpresa foi tão grande para mim, para a fotógrafa, que essa mulher, simplesmente, ela chegou assim, ó, para fazer as poses. Ela chegou aqui, ó. Sempre poderoso. Sabe? Sempre poderoso. Eu falei, nossa, que incrível, me deu um orgulho assim, né? Mas você pensa que parou por aí? Não parou por aí. Ela não cansou de me surpreender. Falei, bom, se ela fez essas fotos aqui, como eu tenho outro trabalho para uma loja aqui em São José, e eu convido amigas para fazer foto, pessoas reais, que é o que eu acredito, mesmo que eu tenha que fazer uma propaganda, para mim tem que ser real o que eu falo. E aí eu convidei ela, mas eu achei, foto, beleza, né? Se a gente precisar gravar um vídeo. E aí eu me surpreendi com a forma que ela apareceu no vídeo, que ela chegou fazendo assim, ó, no vídeo. E aí eu disse, gente, aonde estava essa mulher? Aonde, Giovanni, estava essa mulher? Estava aqui, ó, estava dentro dela. Ela não conseguia pôr para fora, por algum motivo. E aí eu não entro nessas questões, não é esse o objetivo aqui. O objetivo é eu te contar de que quando uma mulher, e um homem também, quando a pessoa sem gênero, a pessoa, ela é incentivada, você dá um conhecimento para ela, você ensina alguma coisa, principalmente você incentiva e saber levar a correção para essa pessoa, saber com carinho dizer assim, podemos melhorar. Em vez de você dizer, isso aí tá errado, hein? Tá errado, você fez errado. Você já botou um bloqueio na pessoa. Agora, se você fala, gente, isso aí dá para melhorar bastante, hein? Pronto. A pessoa vai se interessar em saber por quê que pode melhorar. E eu acho que é aí que faz a diferença, né? Então, hoje, alguns exemplos que a gente tem dentro do clube e fora dele, dessas mulheres, sabe, Giovanni, é o que eu fico muito orgulhosa, é quando nós podemos fazer parte da vida dessa pessoa levando o que ela precisa, que é o conhecimento. E mais que tudo, apresentar as pessoas. O que acontecia? Por que é que eu imaginei que apresentar as pessoas seria o meu negócio? Porque quando eu comecei a organizar festas aqui em São José dos Pinhais, né, a pessoa me contratava, ela só tinha que me dar o cheque. Por quê? Desde o modelo do convite, quem ia, o que ia servir, a bebida que ia servir, o cerimonial que ia apresentar, tudo, eu apresentava um projeto, está aqui, vai acontecer isso. A pessoa dizia se gostava ou não gostava, pagava a conta e estava lá no dia para receber as pessoas.
toda a parte de marketing, enfim, toda a vida era eu que fazia. E o que eu percebia, como eu venho do cerimonial, e no cerimonial a gente está acostumado a ter que apresentar a pessoa e o cargo da onde ela é, é o mago Giovanni de Souza, né? Então, assim, é a Vera Rosa, da VR, com comunicação. E aí as mulheres, principalmente, falavam, tá, eu conheço ela. A filha dela estuda com meu filho, eu vejo todos os dias na porta do colégio. Eu falei, você sabe qual é a empresa que ela tem? Não. Eu falei, então você não conhece ela, você conhece de vista. Então vem cá que eu vou te apresentar. E aí eu vi uma oportunidade de negócio. Por quê? Eu iria... oportunidade de negócio para a minha empresa e uma oportunidade para elas de receberem melhor a informação. Então, se eu apresento, né, uma gráfica, olha, o fulana, essa é a fulana de tal da gráfica. Olha, essa aqui é a fulana de tal, ela tem uma fábrica de embalagens. Obviamente que a pessoa vai pensar, quando ela precisar de embalagem, a Vera me apresentou. Peraí, deixa eu puxar. Ela está na minha cidade. E outra coisa que eu acho que precisa ser valorizado mais, porque eu sei como funciona São José dos Pinhais, às vezes algumas pessoas têm o prazer de dizer, eu comprei lá em Curitiba. Por dizer que comprou em Curitiba, porque Curitiba é melhor. Gente, São José, você não precisa, hoje... Difícil você ter que comprar, atravessar a ponte para comprar alguma coisa. Eu faz anos que não vou lá. Eu faz anos que não vou lá comprar. São José dos Pinhais tem. Então, assim, tem algumas coisas que dificulta? Tem. Às vezes a pessoa não tem a propaganda certa. Eu vou te falar. Sabe, Vera, que eu fiz um treinamento para as mulheres também, empresárias e líderes da Associação Comercial, e eu fiz um treinamento de oratória para as mulheres. E foi muito interessante, porque nós fizemos várias noites, e uma das noites que nós chegamos lá, eu quis fazer uma apresentação delas, as mulheres iam apresentar. Nós começamos às 7 horas da noite, e as mulheres começaram a fazer pequenas apresentações, micro-resultados, contando micro-resultados. Nós ficamos até às 11 da noite, todo mundo chorando, velho. E faltou tempo, com certeza, né? Eu sentei e fiquei olhando. Vinha uma, nós chorava. Vinha outra, nós chorava. Vinha outra. Por que nós chorávamos? Histórias incríveis. Mulheres que saíram de cuidar de filho sozinha, de não ter dinheiro para ir para o trabalho, para a faculdade. Cada história, uma história mais incrível que a outra, e todas cheias de emoção. E foi tão incrível aquele dia, que aquele dia ali, se tivesse encerrado o nosso treinamento, todo mundo tinha ganho o certificado de ouro. Só que daí naquele grupo tinha uma mulher que já tinha feito o teste do TCC dela, da faculdade, 2 vezes e tinha reprovado. Tinha uma outra que tinha sido reprovada 3 vezes com o teste de motorista. E aí tinha uma série de histórias negativas que a partir daquela noite... Numa outra noite, quando nós tivemos a apresentação, se transformaram em histórias de sucesso. Mulheres que viram que o seu problema era tão pequeno perto do problema de uma outra mulher, de uma outra história. Então, histórias. É incrível como é importante isso e como faz falta. Aonde isso que você está contando aqui, a tua experiência... Né? Aonde que ensina isso? Não tem, nós não aprendemos na escola, nós não aprendemos isso na academia, nós não aprendemos isso na igreja, muitas vezes não aprendemos isso na família. Aonde que eu aprendo quebrar essas crenças que você falou aqui, essas crenças limitantes, esses sabotadores? Aonde que eu aprendo a lidar com as emoções? Aonde que eu aprendo a controlar o medo? Não tem esses lugares. Então, hoje, o que a internet nos proporciona, a partir dos canais de comunicação online que nós temos hoje, que bom que você está fazendo esse trabalho, que bom que você está agora multiplicando isso. E deixa eu contar uma coisa para você. Eu tenho, no meu treinamento, eu tenho 3 valores que são importantes. Eu digo que eu ajudo e procuro treinar
a pessoa falar de forma extremamente clara, persuasiva, mas tem um toquezinho do mago que é muito interessante, que eu digo assim, ó, com espiritualidade, que é o espírito que rege o comunicador. E dentro desse espírito que rege o comunicador, eu tenho 15 virtudes. E eu sempre premio, né? Eu sempre o convidado, eu dou 3 das virtudes e dos valores que eu entendo, que são espíritos que regem a comunicação do orador, do convidado que eu trouxe. E eu escolhi 3 para você. Eu escolhi 3. Olha, o coração já começa a acelerar de novo. Eu escolhi 3, Vera. E das 15 virtudes, dos 15 valores que eu escolhi aqui, que eu enxergo em você, sem que você precisa explicar isso para ninguém, é claro isso, a gente consegue perceber em você. O primeiro que eu vou te entregar agora é paixão. Eu consigo enxergar em você paixão. E o que é paixão? É resiliência. É a capacidade de suportar as adversidades. É a capacidade de suportar as adversidades e seguir em frente. Agir, mesmo com medo, mesmo com dificuldade, mesmo com problema, mesmo com falta de vontade, agir. Então, a primeira é paixão. E aí, dentro da paixão, tem um toquezinho de aventura, que eu percebo muito isso em você. Você é uma mulher que aventura. Você cria um jornal, você cria um canal, você vai lá no spa, você vai lá na cabana, você vai lá no hotel, você vai na empresa de automóvel, você vai na televisão, você vai na rádio, você tem paixão. Essa é a primeira que eu coloquei. A segunda virtude que eu classifiquei para você, proatividade. Dentro da proatividade, eu enxergo em você ambição, mas uma ambição saudável. Eu enxergo determinação e eu enxergo superação. Isso são intrínsecas à virtude da proatividade, dos valor chamado proatividade. E o terceiro que eu quero te presentear, que eu enxergo em você, é a responsabilidade, que é a tua atitude, a tua disciplina e a tua responsabilidade com que você faz as coisas. Então, as 3 virtudes, os 3 valores que eu enxergo em você, que é o espírito que rege a tua comunicação: paixão, proatividade e responsabilidade. Deixa você falar sobre isso. É muito incrível ouvir isso, porque na tua fala um pouquinho anterior, eu estava aqui, tem 2 passagens que eu lembrei, assim, da minha vida, que eu falei, nossa, eu preciso dividir isso aqui nessa live hoje, né? Que quando eu tinha 12 anos, eu cheguei para o meu pai e eu falei assim, eu quero ser empresária. E 12 anos, você imagina, né? Eu via nos jornais, nas colunas sociais, as empresárias, elas sempre estavam assim, ó, a foto, né? Então, sempre muito produzida em estúdio e aquele braço, assim, né? A empresária fulana de tal e tal, e aquilo martelava na minha cabeça. Eu cheguei para meu pai aos 12 anos e falei assim, quero ser empresária. Ele falou, tá bom. Ele tinha uma loja, uma fábrica, né, de roupas aqui em São José dos Pinhais. Ele falou, tá bom, então você se apresente amanhã, né? A gente começava às 7h30 da manhã, né? Ele falou assim, então às 7h, antes do expediente começar, você se apresenta aqui, que eu vou começar a inserir você na empresa. Eu acordei 6 horas da manhã, 12 anos. Eu coloquei, eu nunca vou me esquecer com a roupa que eu tava, né? Eu tava com a camisa branca, toda bordadinha, e uma saia vermelha com debruns brancos, né? Para combinar com a camisa. E eu pus um saltinho e fui. Passei 12 anos, maquiadinha e fui. E aí meu pai olhou de cima até embaixo e falou assim, onde é que você vai? Falei, ué, eu vim ser empresária? Eu vou com essa roupa? Eu falei, sim, eu vou trabalhar na loja. E ele falou, não. Eu falei, como não? Você não me prometeu ontem que eu ia ser empresária? Que você ia me ensinar? Ele falou, e você acha que começa pela loja? Não, meu bem, você vai lá em casa,
né? E era tudo junto, né? Você vai lá em casa, coloca, naquela época a gente usava muito agasalho, né? Era frio aqui, a gente não é daqui, né? Vai lá, coloca um agasalho e um tênis e volta. Nossa, Giovanni, eu fui tão decepcionada. É uma decepção. Foi uma decepção. Olha, me arrepia de lembrar, porque eu acho que eu senti agora a mesma decepção que eu falei assim, meu Deus, é isso que é ser empresária, gente? Andar de agasalho e de tênis, né? Mas fui. E aí voltei, ele falou assim, agora vamos para a fábrica. E aí ele falou assim, ó, tá aqui a vassoura, tá aqui a pazinha, você varre toda a fábrica. E nós tínhamos 22 funcionários naquela época. E eu, o quê? Eu? Varrer? Fábrica? Eu sou a filha do dono. E você vai me colocar? Eu falei, sim, porque você é a filha do dono. Porque você nunca vai poder chegar no meu cargo se você não vai ao chão. E naquela época, então, tinha que cortar o fio da camiseta, saber dobrar a camiseta, colocar a camiseta dentro do plástico, separar por cor, por tamanho, separar os pedidos que chegam, saber como que funciona a estamparia, entregar as roupas para as costureiras, qual é a linha, qual é o tipo de linha, a marca de linha, porque são linhas diferentes. Se você der a linha errada, você estraga. Se você der a quantidade errada do pedido para a menina que vai cortar as peças, você me perdeu os rolos de malha e eu não vou ter como recuperar, isso é dinheiro. Eu falei, tudo isso para ser empresário? Ela falou, sim, tudo isso. Vai querer ainda? Eu falei, claro. E aquela foto, né, da mulher com o braço, cadê aquilo? Não, daí ela ficou muito tempo ali, né, tal, daí eu passei, mas eu falei assim, mas você vai me pagar? Eu faço, mas daí eu quero saber o seguinte, que era muita coisa, né? Eu achava que daí eu ia trabalhar na loja, até trabalharia de graça para ele. Mas se eu ia fazer aquilo tudo, Giovanni, como é que eu ia gastar o meu tempo? E ele ia me pagar pelo meu tempo? Eu falei, tá, você vai me pagar? Ele falou, vou, você vai ter o teu salário aqui. Eu falei, tá bom, quanto você vai me pagar? E aí... Ele falou, tanto. Eu falei, beleza. E eu tinha um dinheirinho na poupança, hein? Presta atenção. Eu tinha um dinheirinho na poupança. Resumo da ópera. Com 3 meses, o meu salário de 3 meses, mais dinheirinho da poupança, se alguém que está nessa live lembrar da Disapel, aqui de São José dos Pinhais, é porque, olha, você já é velhinho na cidade, hein? Que nem eu. Tem memória. Fui lá na Disapel, você não acredita que eu, com menos de 13, porque eu não tinha feito um ano de empresa, eu fui lá e falei pro seu Luiz, que era gente, seu Luiz, meu pai deixou eu comprar uma televisão. E aí ele ligou, né, telefone naquele tempo era escasso, né? Ô, seu Adalberto, eu posso liberar aqui um crédito para ela, porque era no carnê. E foi a minha primeira dívida, a minha primeira aquisição com o meu salário. A minha televisão era melhor do que a dos meus pais, da sala dos meus pais, né? E eu fiz em 10 prestações, com 5 ou 6 eu já fui lá, seu Luiz, qual é o desconto para eu quitar a minha TV? Então você veja que assim, estava assim no DNA, mas eu fui muito incentivado. E se o meu pai tivesse naquela época, Giovanni, dito, não, vai lá estudar, assim, vai lá, e não me incomoda, como algumas coisas que a gente vê, né? Não, vai para lá, eu não tenho tempo de te ensinar. E aí, o que teria sido? Né? Então, hoje, agradeço muito a minha família, o meu pai, a minha mãe, né? Que a minha mãe acordava muito, muito, muito cedo para estar na malharia, para estar com meu pai, para ajudá-lo, né? Nada se constrói sozinho. Então, essas referências, Giovanni, eu tenho. E aí aconteceu o quê? E não há de ver aqui na primeira foto que eu saí no jornal. Eu não estava desse jeito. Estava, né? Que era o meu sonho. Então, hoje eu tiro muitas fotos. Pode procurar. Pode ver que eu tiro muita foto assim. Sempre foto de empresário daí. Que legal. Ó, tô mandando um abraço para você aqui, ó. Tá aqui a Juliana Tanus. A Juliana é uma pessoa que eu vou trazer aqui também. Outra empresária, ó, uma mulher guerreira de empresária também. Já é líder política, ela está na política, ela é candidata, já foi candidata. Vi aqui também que mandou um abraço para você, a Vani. A Vani também é uma mulher líder das empresárias aqui.
Eu estou aqui com a minha prima, ó. A minha prima lá de Santa Catarina está nos dando Ah, audiência. que O legal, filho olha de minha só. Flávia, lá de Portugal. Quer dizer, eu não sei se hoje eles estão na cidade que eles moram, porque eles vivem em turnê aí. Mas entraram aqui, ó, que incrível. O Dídio também, que já trabalhou com a gente na prefeitura. Sim, sim, olha que legal, Várias, né? várias pessoas. Que incrível, Giovanni, que incrível. Então, E Vera, eu quero. ó, então, ó, paixão, proatividade e responsabilidade são, anota aí, os três valores, Já está que é tudo a anotado. espiritualidade que rege você como comunicadora. Você passa isso, você transmite isso, né? Transpira isso. Giovanni. E assim, muito disso também, não só incentivo da família, que é muito importante, ensinamento de pai e mãe, mas assim, ó, quando o cerimonial me ensinou muito isso, né? Fazer os cursos de cerimonial que eu fiz Nosso fora, né? professor Maurício de Souza, né? Isso, e aí assim, me abriu muito a cabeça, né? Quando eu comecei no cerimonial. E eu nunca vou esquecer, um dia eu cheguei pro Maurício, né? E ele só pegava o papel assim, né? Ele pegava o papel para te atender, daí você falava, ele anotava, daí você achava que ele nem estava prestando atenção. Daí quando você terminava, ele te dava o papelzinho, ó, vai lá e faz isso. Que era o problema que você tinha, né? É o Sim. problema que você tinha, você vai lá e faz isso. E você achava que às vezes ele nem estava olhando para você. E era incrível a sensibilidade que ele tinha para achar, né? Ele era, Exa ele era cirurgião, né? Ele exatamente. achava ponto exato. E ele foi o meu mentor por muito tempo, a gente trabalhou acho que 8 anos juntos, e ele foi meu mentor por muito tempo, e foi um divisor de águas, né? E eu sempre digo assim, quem tem a oportunidade de saber como funciona o cerimonial e a oratória, ele é o divisor de águas na vida da gente. É um Porque mago, né? Vira um mago, né? eu já era uma comunicadora nata, porque na minha família existia muita comunicação, Sim. certo? Música, seu pai toca, né? Seu pai toca. Meu pai toca, meus irmãos O todos Amarildo tocam, canta, o eu Amarildo canta. arranho cantar, né? Eu não toco nenhum instrumento, mas arranho cantar. Amanhã eu vou postar um vídeo cantando com a minha filha e com meu pai. Ah, que E, legal. então, assim, a gente tem uma comunicação, tem meus primos aí em Santa Catarina, que são músicos, que são apresentadores de TV também. Então, a gente tem no DNA muito forte a comunicação. Mas se você não tem, não desanima, não. Lute, vá atrás, porque uma coisa é o talento e a outra é o conhecimento. Eu poderia ter todo esse talento para me comunicar, mas eu não tinha o conhecimento de como fazer isso melhor. Então, se não é muito, muitas pessoas tomam para si, eu não levo jeito para isso. Se falar em público, e é isso que eu tento quebrar com as minhas experiências, não só com essas mulheres, mas já ajudei homens também, né? Ajudei pessoas a enfrentar esse medo de gravar um vídeo, né? Então, assim, mas para você, eu escuto direto, para você é muito fácil falar, vai ali, grava um vídeo. Para você é muito fácil, mas as pessoas, por isso que você falou de bastidores, né? Por que que eu mostro tanto? Porque daí a pessoa vê ali o resultado final e não vê o quanto às vezes a gente sofre antes desse material estar pronto, o quanto a gente trabalha para aquele material estar pronto, né? Mas mais que tudo, eu sempre tive vontade. A TV Transamérica foi a minha faculdade, a minha pós, o meu doutorado, o meu tudo, para saber como se faz um vídeo ao vivo, para saber como funciona a televisão. Hoje a gente está com outras plataformas, né, que é o Instagram, enfim, que nos dá mais liberdade. Olha aqui, quer mais liberdade do que essa, Giovanni? Quer mais liberdade do que essa? O que nós estamos fazendo aqui? Então, eu me sinto muito agradecida quando eu posso, Giovanni, fazer parte de um processo de crescimento de alguém. Então, me deixa muito satisfeita, porque eu não seguro conhecimento, eu divido, e quando você fala aqui, ó, responsabilidade em resultado, realmente eu gosto que as pessoas tenham resultados.
E para isso, aí a gente, às vezes, precisa abrir mão de algumas coisas para poder dar resultado. Mas eu vou te falar, compensa muito. É demais, é incrível. Eu vi que... Eu sou apaixonada por essas 3 palavras aqui, né? Essa proatividade, a ambição que você fala, né? A ambição Veja, eu fiz um treinamento recentemente com Washington Sanches, né, no Mato Grosso do Sul, que é meu mentor em rede de negócio, principalmente a masculina e a feminina ali, que eles têm, ele e a esposa. E aí ele me perguntou alguns objetivos, e daí ele disse, o que você quer? Eu falei, eu quero poder. E ele, o que significa poder para você? Porque para algumas pessoas, né, Giovanni, o poder eu ser um secretário, eu ser uma secretária. Um cargo, né? Um cargo, uma função, né? Uma atribuição. Uma função, uma grande... E eu falei para ele, não, eu quero ter o poder, na minha palavra, eu quero ter o poder de sentar numa mesa com grandes empresários e empresárias e saber que talvez uma ideia minha tenha o poder de decidir. Mês passado eu fiz um vídeo para a Hipersexta e saiu, na minha inspiração de gravar para ela, eu falei assim no final, ligou, chamou, chegou. E veio assim natural, porque era o que eu queria passar. E semana passada eu abro o Instagram da Hipersexta, tá lá o slogan, uma peça publicitária com esse slogan. E aí eu te falo, é desse poder que eu tô falando. Essa capacidade, Viu, é esse poder que eu quero. E é muito legal. Poder do conhecimento. E é muito legal isso que você falou, porque eu vi assim, você falou agora que você está fazendo um curso, que você está fazendo um treinamento. Eu também, nesse momento, tenho 3 treinamentos. O meu computador está aberto aqui, porque eu estou fazendo parte de 3 treinamentos, né? Que eu estou sendo treinado em 3 áreas também. E você me contou que na semana que vem você vai estar também num treinamento. Então, as pessoas, para elas entender que esse sucesso ou essa evidência que muitas vezes a gente tem, ela não vem do nada. Exige um esforço. Né? É acordar cedo, tem muito trabalho, por isso que eu coloquei aqui também responsabilidade, proatividade. Mas eu queria falar mais 3 palavras para você, que eu queria que você deixasse uma dica aí para quem está nos ouvindo. Deixa eu pegar a caneta, Então, tem 3 palavras que eu acredito que é de cada um de nós único. Isso é único. É a nossa integridade e é a nossa espontaneidade. Mas todos nós temos 3 coisas que, dependendo de como usamos essas 3 coisas, ela faz uma diferença e eu quero que você fale sobre uma delas. Ok. A primeira é energia. A primeira palavra é energia. Todos nós temos uma energia. Todos nós temos uma frequência. Então, essa energia você já transpareceu aqui, já ficou bem claro. A segunda coisa é a experiência. Você começou a contar aqui para nós que desde os 12 anos você queria ser empresária. Então, você foi lá, né, se apresentou bem, seu pai disse, não. Para você ser empresária não é de saltinho, não é de sainha, não é de blusinha, é de tênis e de agasalho com vassoura na mão. Então, é experiência. É chão de fábrica para depois sentar na cadeira. Então, energia você já mostrou para nós. Você já mostrou para nós também a tua experiência. Agora, Vera, eu queria que você desse a dica para quem está aí nos ouvindo até agora. E o método. Porque todos nós temos energia, todos nós temos experiência, mas tem um método. Como que é o método da Vera? A Vera acorda cedo ou não? Deixa a vida me levar. Qual é o método para Vera ter toda essa energia e essa experiência? O que a vida te ensinou que você pode dizer que é o método Vera Rosa hoje? Conta aí para nós, Vera. Isso é bem legal, né? Essa é pegadinha, né? A primeira palavra que desencadeia tudo isso é a palavra planejamento. Ah, que legal. Vou anotar aqui, planejamento. Deixa aí agora, né? Eu até você veja bem como as coisas voltam na vida da gente. Eu comecei com planejamento e aí, sim, eu acordo cedo, né? Eu acordo cedo
muitas das vezes 5 horas da manhã, eu acordo, daí eu tento dormir mais um pouquinho, daí quem diz, né? Eu já levanto, já vou adiantando as O cérebro já coisas, começa. não tem como. Eu uso a tecnologia a meu favor, né? Eu uso o Trello, eu uso a minha agenda, então eu uso tecnologia, mas o que define mesmo é o planejamento. E aí, Giovanni de Souza, agora você fez eu lembrar uma coisa que estava esquecidinha num cantinho, eu não sei qual é o canto que fica escondido. Por acaso o senhor vai lembrar de um método que o senhor implantou na Secretaria de Planejamento para que todos os funcionários participassem do curso de gestão e projetos, como é que é? Projetos, planejamento de projetos? Planejamento estratégico. Planejamento estratégico? O senhor recorda ou não? Recordo, 2005. Então, 2005. Então, deixa eu te dizer. Você viu que a primeira palavra foi planejamento, Sim. né? Eu não entendia nada de planejamento. Eu entendia de fazer checklist, né? Eu entendia eu achava que era um planejamento. Porém, naquela oportunidade que você como secretário, tinha o Isaldo, né? O André, várias né? pessoas. O André que era do planejamento. Isso, então assim, nessa época eu fui ter contato com o que era tecnologia na época, né? Era no Word, era na planilha, era você imprimir a fichinha, lembra? Só que isso tudo que eu aprendi lá, claro que com a tecnologia isso foi melhorando. Então assim, planejamento em primeiro lugar. E eu sempre falo para as pessoas que eu posso, gente, sem planejamento você não vai a lugar nenhum. Quando a minha filha caiu daquela escada no ano de dia 15 de setembro de 2016, eu estava com o meu planejamento fraco. Eu estava com o meu planejamento fraco e acabou acontecendo o quê? Eu tive que parar um tempo, ali eu fui aprender, e quando eu voltei, e aí eu fiz uma promessa, a promessa que virou o planejamento, que eu não ia mais ser refém do dinheiro. Já pensou? Eu não ia mais ser refém do dinheiro, porque eu me vi numa situação extremamente ruim, eu não tinha na época uma reserva, tá? Eu não tinha, e por mais que eu não tivesse grandes dívidas, eu naquele momento fazia 20 dias que eu tinha comprado um carro, Giovanni. Então, assim, ó, daquele momento que eu que eu tomei a decisão, e aí eu botei para lembrar tudo que eu tinha, então eu comecei a pagar minhas contas, comecei a colocar em dia, comecei a agir de outra maneira, por quê? Porque eu estava agindo do mesmo jeito e isso não trazia resultado que eu esperava. Mas o que é que eu mudava, criatura? Eu não dava nada. Então, assim, naquele momento foi um divisor de águas para eu voltar a lembrar disso, e desde então, planejamento. Nós já chegamos a ter 105 mulheres associadas a mulheres. Araucária, Curitiba, São José. E com o tempo e com o planejamento, né? Então, assim, a gente foi excluindo algumas coisas que não estavam dando resultados, deram por um tempo. Ah, Vera, mas então não deu certo. Curitiba, Araucária, não, ele deu certo, enquanto durou. É que nem relacionamento. As pessoas, não deu certo. Deu certo enquanto durou. Depois não deu mais. Ou faltou planejamento, ou faltou sequência. Então, o meu método é planejamento, estudo. Sem o estudo, não adianta. Eu agora tive que abrir mão de dizer, gente, eu dia 28, 29, 30 e 31, não estou online. Eu estou num treinamento. Agora, para eu estar lá, o que eu precisei fazer, Giovanni? Eu precisei planejar financeiramente para ter o dinheiro para pagar o curso, planejar com a minha equipe que eu não vou estar online, mas alguém tem que estar. Eu não posso abandonar o barco simplesmente assim. A minha empresa ela tem que tocar sem eu estar aqui. Então, quer dizer, está organizado para isso. E avisei também as principais pessoas que realmente
eu precisaria comunicar? Eu planejei. Eu planejei para poder estar lá. Então, eu estou indo para lá com a cabeça lá. Quando eu faço a mentoria das mulheres, eu tenho aqui 4 ou 5 mentorias, eu falo assim, você vem até a mim, certo? Ah, mas não dá para fazer aqui na empresa? Não. Porque na empresa, o seu celular está tocando, um funcionário entra dentro da sala. Gente, é só um minutinho, é só uma assinatura. Peraí, é só uma assinatura. Então, não, eu montei um espaço onde eu atendo a pessoa, ela está focada em mim. Aqui, ó. Em mim não, né? No projeto dela. Ela não está lá. Então, o meu treinamento, o que eu vou fazer, eu vou estar lá com a mente e com o coração. Porque vai adiantar, Giovanni, eu pagar nem que seja R$5 por uma coisa e não usufruir dela? E como que funciona, Vera, para as mulheres de sucesso, mulheres empresárias ou mulheres que querem entrar nesse grupo? Ele é aberto? Ele é possível outras pessoas entrarem? Como que faz? Bom, eu sempre digo que quando eu criei lá, eu convidei algumas amigas para começar esse projeto. E depois o formato foi mudando um pouco, mas hoje é o seguinte, é que nem Rotary, é a filosofia do Rotary. A pessoa vem indicada. Por quê? Porque eu trabalho com indicação, certo? Eu indico alguém, porque ela é mulher de sucesso, porque ela está no grupo. Se ela está no grupo Mulheres de Sucesso, ela tem uma chancela. Alguém é padrinho. Alguém é madrinha. Nós, mulheres de sucesso, todas nós, mulheres que trabalhamos, somos mulheres de sucesso. Certo? Mas se ela está no Clube Mulheres de Sucesso, aqui de São José dos Pinhais, já é uma chancela de que a empresa dela passou por algum processo com a gente. Primeiro porque ela vem indicada. Como que eu vou indicar alguém, Giovanni? Então você precisa arrumar teu portão lá da tua casa. Tá? E aí você pede indicação para um amigo. Esse amigo vai indicar quem? Quem ele conhece e faz bem feito? Porque ele sabe que se por acaso ele indicar uma pessoa, essa pessoa não fizer bem feito, quem é que vai receber a ligação? Ô Giovanni, ô fulano, o que você fez comigo? Você me indicou a pessoa e ela, poxa, ela não fez bem feito, né? Você vai cobrar do cara primeiro ou vai cobrar do teu amigo que indicou? Você foi na confiança, né? A confiança. Você foi na confiança. Confiança hoje é tudo, Giovanni. A indicação hoje é tudo. Eu gravei um depoimento ao Guilherme ali, Vera Rainha. Obrigada, Guilherme. Legal, né? Minha coroinha. Guilherme está há 8 anos comigo. Olha, né? Que legal, Guilherme. Parabéns, há 8 anos como produtor. E ele é um exemplo de como se cresce. Um menino novo, quando me apresentaram, eu falei, não vai dar bom. Não vai dar bom. Muito novinho ainda, muito novinho ainda. Mas vem aí, eu falei, vem, né? O meu amigo, mas o meu amigo. Que tá aí, o Rafael Rueda, outro menino. Ai, Rafael, gratidão por estar conosco. O meu amigo Max indicou. Falei, Max, eu preciso de um cinegrafista. Ele falou, vou te mandar. Quando eu vi a carinha do Guilherme, eu falei, velho do céu. Vou ter que ensinar tudo pra ele. Meu Deus, amo, diz ele. E aí ele veio, e eu vou te falar, a primeira conversa com ele, eu vi a responsabilidade. Ele não tinha idade suficiente, mas ele tinha responsabilidade que sobrava. E uma vez, semana passada ainda a gente estava comentando sobre isso, que de 8 anos de relacionamento tivemos duas brigas por causa de material. Porque a primeira vez que eu cheguei para ele, falei assim, primeira vez que uma coisa não sai certa, mas eu peguei esse rapaz e olha, sabe, nunca mais precisou. Nunca mais precisou. E uma outra que não foi por causa disso. Ele sabe por quê, mas não foi por causa do trabalho. Entendeu? Então, assim, uma vez, Giovanni, que eu precisei dizer, isso aqui tá ruim, você não foi responsável comigo. E eu trabalho com pessoas, ele sabe o universo que eu trabalho aqui, de empresários e tal. Eu falei, eu não posso correr risco. Você cai, eu não.
e nunca mais eu tive um problema, e estamos há 9 anos, vai fazer 9 anos, 8 anos e pouco juntos. Isso é um exemplo de que nós devemos ser... Eu lembro que assim, ó, eu já tive muitos colaboradores também nas equipes e eles me chamam carinhosamente de chefe. Então, ô chefe! E aí eu percebo, né, que muitas vezes também eu sou muito firme, por quê? Porque focado no resultado. Eu sempre digo, tem duas coisas que eu foco. Eu foco nas pessoas e no resultado. Mas se eu tiver que escolher um, eu vou escolher resultado. Então, a pessoa, infelizmente, se eu tiver que escolher... E aí, muitas vezes, ele diz assim, as pessoas observam, né, você sendo mais firme, ou até mais rigoroso, muitas vezes, numa cobrança de um resultado com um colaborador, e daí, depois daquele pega que teve ali, você vai lá almoçar junto. Aí a pessoa diz, pô, mas o Giovanni não estava brigando com você lá? E o cara assim, cara, ele estava brigando comigo por causa do resultado, que não alcançou. Eu tinha uma tarefa que eu não fiz, e ele me cobrou daquilo. Mas aí a ideia do pai minuto, da mãe minuto, gerente minuto. A bronca é no problema, não é na pessoa. Então, logo depois da bronca, a gente toma café, a gente conta a história, dá risada, mas ele não pode esquecer que ele tem uma responsabilidade. Exatamente. Né? Então, assim, partindo desse... Então, só para dizer mais ou menos como eu penso que tem que ser. E aí, como eu trabalho com indicações, o clube hoje ele é assim, ó. Vai ter uma mulher de sucesso que vai ligar para mim e vai dizer, velho, eu tenho uma pessoa para te indicar. Ok, quem ela é? O que ela faz? Do que ela sobrevive? Do que ela se alimenta? Qual a história dela? Da onde ela é? Né? Aí a pessoa já está me trazendo o universo dela. Sim. E aí ela já está falando um pouco do perfil. E eu vou dizer, legal, ela se encaixa no nosso perfil, que é empresárias, por quê? Às vezes as pessoas perguntam, mas a gerente da loja pode entrar, ou a gerente da não sei o que pode entrar? Eu digo, não, porque assim, eu já abri mão algumas vezes de algumas situações, hoje eu não abro mais mão de algumas regras que foram ao longo do tempo colocadas e que deu resultado e que estão provadas que são sucesso. Então, assim, por que nós focamos em empresária? Porque a empresária tem o poder da decisão. Ela não tem que perguntar para alguém mais se ela pode ou não fazer. Claro que é diferente. Eu vou conversar com meu marido, que também é dono da empresa. Ok, mas nós precisamos de agilidade, nós precisamos de um monte de coisa. Então, assim, hoje, esse é o processo, vem por indicação. Então, às vezes eu recebo, né, alguns pedidos, como faz para entrar? A gente explica. Se ela tem alguém do clube que ela conhece, ela pede para essa pessoa, né, indicar a gente, ok. Se não, ela precisa esperar, ela precisa se candidatar para a lista de espera. Por quê? Porque a gente tem um segundo processo, né, que a pessoa está pedindo a informação e, de repente, ela não tem o que ela oferta, e eu acho muito interessante, mas a gente trabalha por ciclo de 6 meses. Então, às vezes, a gente fecha, quando eu atinjo ali 50 mulheres, eu dou uma congelada nas vagas para eu atender aquelas 50 e conforme eu consiga, eu vou abrir esse mês 2 vagas, ou eu vou conseguir atender mais uma com qualidade. Então, eu tenho a minha lista de, olha, abriu aqui, você tem interesse ainda? Ok. Então, são esses 2 processos que a gente faz. E não é por, mas você está sendo muito, sei lá, exigente ou não. Não, gente, é só para dar qualidade e resultado. Né, a experiência mostrou isso, né? Resultado e qualidade. Esse é meu foco. Que legal, não abro Vera, que bacana. Olha, viu? A nossa fogueira já passou 1h10. Que legal. Então foi muito bom. Vera, que bacana. Olha, eu quis, sempre quando eu faço o convite para especialista, ela vir contar isso, a sua energia, a sua experiência e o seu método. E eu sabia que ia ser muito especial ouvir você, ouvir as tuas histórias. Com certeza a gente podia ficar aqui mais um longo tempo, mas eu queria dizer para você assim que foi muito especial. As suas histórias são histórias de vida real, é vida real, né? É o dia a dia e paixão, proatividade e responsabilidade é o espírito que rege você como comunicadora. E eu quero então agradecer imensamente por você ter vindo,
Tenho certeza que somou na vida de outras pessoas. Ver essa Vera de coragem, essa Vera que busca alcançar os seus valores, seus resultados, agora multiplicadora de outras líderes, né, buscando aí no projeto do Clube das Mulheres de Sucesso. Então, deixa a tua mensagem para as mulheres e para os homens que estão aqui, que ficaram nos ouvindo até agora e que vão ouvir depois, porque vai ficar aqui no IGTV do Instagram, depois vai lá para o canal do YouTube e vai ficar lá. Depois a gente continua multiplicando e as pessoas vão poder ouvir. Deixa a tua mensagem, então, de fechamento Perfeito. da nossa fogueira. Perfeito. Primeiro eu gostaria de fazer um convite, né, para as pessoas que estão aqui ou que depois vão assistir esse material, que nos sigam nas redes sociais. Então eu tenho Vera Rosa Oficial, que é o meu, eu não digo que é particular, porque realmente ele tem todo o meu trabalho, então ele não é só particular, né? E tem o Clube Mulheres de Sucesso PR, né? O Paraná. Então, convidar essas pessoas para conhecer um pouco mais desse trabalho. Amanhã, Giovanni, às 8h30 da manhã, estamos numa parceria com o Senac de São José dos Pinhais, começando o nosso primeiro evento presencial, né? A volta dos presenciais e o lançamento do novo ciclo de 6 meses, né? Do clube. Então, a gente está numa expectativa muito grande para esse dia de amanhã, vai ser incrível, né? Eu estou vendo minhas mulheres aqui de sucesso passando na timeline aqui, eu desejando. Que legal. Rosângela, gratidão. Vera é uma pessoa extraordinária. Eu fico muito, muito, muito lisonjeada de você escrever, sabe? Isso me incentiva. Para as mulheres, né, que estão nos assistindo, eu sempre falo assim, coragem, não desista. Tá difícil ou não está fácil? Tá bom, porque às vezes as pessoas falam assim, Vera, é fácil falar, né? Difícil é decidir, mas decida. Eu só vou te dizer pela minha experiência que às vezes que eu decidi, eu fui em frente, eu criei. E então hoje eu não abro mão de estar numa constante decisão, porque tudo na vida tem 2 caminhos para seguir. Você sempre tem uma opção. E aí vem uma outra coisa, né? Você pode resolver tudo na vida de 2 jeitos. Uma é com estresse e outra sem estresse. Então, assim, decida também por qual caminho você quer seguir. Conhecimento é tudo. Para os homens, eu posso dizer assim, ó, incentivem mais as suas mulheres. Ajudem, né? E não estou falando de ajudar lavando louça ou dividir tarefa de casa, que isso não é ajuda, gente. Isso aí é divisão, não é ajuda, tá? Isso não é ajuda. O que ajuda uma mulher é a tua palavra de incentivo ou a tua não palavra de pôr uma mulher no chão. Então, acredita também na sua esposa, na sua companheira, na sua irmã, enfim, na mulher que estiver perto de você, na tua companheira de trabalho. Muitos homens e mulheres passam mais, né, 8 horas por dia com outras pessoas. Então, valorize mais quem está do teu lado, sorria mais, valorize mais, agradeça, seja grata. Eu não começo meu dia, as pessoas falam assim, tem 2 coisas que, Vera, para você só essas 2 palavras é ótimo dia e gratidão. Para mim não é bom dia, não é boa noite, é ótima noite, extraordinário dia, extraordinária noite, extraordinária viagem, né? Então, viva isso, que eu tenho certeza absoluta que a tua vida vai mudar se você decidir. Se você não tem coragem de decidir, pede ajuda. Olha, tem o Giovanni aí, que é extraordinário, fantástico. Olha o Marcelo Malucelli dizendo para você, Verinha de Best. Olha, que legal. Ela é uma querida, ele é um querido. Obrigada, Marcelo. Você também, Marcelo, gratidão, amigo, gratidão. Eu fico muito contente, Giovanni. Obrigada. E aí, daqui a pouco, né? Deixa eu passar aí esse mês que tá uma loucura, mas nós, depois em novembro, a gente faz essa troca, que daí eu te convido para vir fazer uma live comigo e a gente continua essa enxurrada aí de energias boas para as pessoas aqui da internet que se dispuseram a estar conosco. Gratidão imensa, meu amigo. Você me deu uma oportunidade assim maravilhosa, eu só posso ser grata.
Ó, eu coloquei aqui uma frase que eu tenho dito para algumas pessoas, e eu falei para você também, que muitas vezes nós estamos com pensamentos que acabam nos desencorajando. E nós somos movidos por energia. E a primeira energia que surge é o pensamento. E dependendo do pensamento que surge, vem também uma emoção. E dependendo da emoção, vem o sentimento. E sentimento é corpo. Então, muitas vezes, nós estamos... Quando a gente começou, você perguntou, daí deu um friozinho na barriga? Deu um medinho? E aí a gente tem uma frase, né, Vera, que eu quero compartilhar com eles a mensagem que a gente compartilha e a gente já compartilhou junto. Eu ajo, apesar do medo. Eu ajo, apesar da preocupação. Eu ajo, apesar da dúvida. Eu ajo, mesmo quando não estou com vontade de agir. Porque eu sou senhor dos meus pensamentos, dos meus sentimentos. Eu ajo. Né? Que legal, né? É a frase para fechar a nossa fogueira digital. Foi muito bom. Quero desejar para você e para todos os teus telespectadores, olha só o que eu deixei aqui já. Um Feliz Natal. Deixei um clima natalino aqui pra gente. Que legal. Né? Para que a gente já comece a entrar nesse espírito de Natal, e esse espírito de Natal, para quem gosta, eu sei que tem gente que não gosta, mas eu gosto muito e acho que é momento de renovação. Gratidão imensa. E que tal você desativar os comentários só para a gente fazer aquela foto, para a gente estar colocando... Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu desativo aqui. Se não conseguir, a gente faz assim mesmo. Porque precisa um registro de foto dessa... Desativei. Aqui, ó. Isso. Tira aí. Aí, assim a gente já pode colocar. Namastê, né? O Deus que habita Gratidão. Gratidão a todo mundo que habita você aí foi muito especial, tá bom? Até a Amém. próxima fogueira digital. Até a próxima.